Muito boa noite. Está começando agora mais um Círculo de Yoga do Salvador, um programa do Instituto Herish Brasil. Nós estamos ao vivo pelo YouTube Herish TV e Facebook Herish Brasil. E que bom que você está aqui com a gente. Esse programa vai ficar gravado no nosso YouTube e você pode conferir depois. Então, boa noite também para quem está assistindo depois, né? Então, na nossa live de hoje, a gente vai conversar com o professor Marcos Queiroz. Ele é arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA, e ele é membro também da Sociedade Teosófica, consultor de Feng Shui e radiestesia, mas daqui a pouco a gente conversa com ele. O professor Marcos vai trazer aqui uma pesquisa sensacional sobre sincronicidade, a mística da probabilidade significativa. Esse tema, né, que mexe com a gente. Sincronicidade é um tema que atrai muita gente, por isso já tem muita gente ligada aqui no nosso programa. Bem, Raimundo, presidente do Instituto Herish, vai conversar com a gente agora. Ele vai falar um pouquinho sobre o Instituto, para quem não conhece, e também sobre esse programa, Círculo de Agni Yoga do Salvador. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Cássia. Tudo bem? Boa noite para todos. Tudo bem. Mais uma vez estamos aqui essa noite e em sintonia, né, em sincronicidade com todos que estão nos assistindo. Então, o Instituto tem 20 anos de fundado, Instituto Herish da Paz e Cultura do Brasil, que tem como missão institucional de reduzir a violência através de programas de educação para a paz, arte, cultura, Agni Yoga, e implementar ações para a preservação do patrimônio cultural e natural. Todo o trabalho do Instituto foi fundamentado no legado cultural da família Herish, e que deixou um museu, deixou uma sociedade internacional de Agni Yoga, deixou vários centros culturais, livros publicados e deixou mais de 7.000 pinturas. E um feito muito importante de Nicholas Herish foi a assinatura de um tratado de união cultural com os governos dos países das Américas, que foi no dia 15 de abril de 1935. Esse tratado previa a preservação do patrimônio cultural e que fosse hasteada a bandeira da paz, né? A bandeira que tem um círculo vermelho e 3 esferas no centro, que significa a síntese das artes, das ciências e da espiritualidade ou religiões em volta pelo círculo da cultura. Nicholas definia a cultura como cultivo à luz. Então, ele falava dessa importância da arte como unir a humanidade. Ele falava de que onde há paz, há cultura, onde há cultura, há paz. Então, ele trazia todo um trabalho no sentido que as pessoas começassem a perceber a importância da beleza, a importância de criar pensamentos positivos e de criar realmente no mundo da ação várias atividades que pudessem modificar essa atmosfera e essa humanidade como está hoje, né? Então, ele trabalhava pelo bem geral, então todo o trabalho dele era focado na ética, na espiritualidade, e ele sempre incentivou a cultura em todos os países que ele passou e sempre fortaleceu a paz em vários países. E ele falava dessa importância de se preservar a memória cultural do povo, através de sua arte, de seus monumentos, de seus livros, das bibliotecas, dos teatros, de tudo que tem valor histórico e cultural. Então, o Instituto vem trabalhando nisso. A Agni Yoga é uma yoga do coração, a yoga também chamada do fogo, é uma yoga que tem o pensamento amplo, porque ela abarca vários pensamentos, várias filosofias, diversos caminhos espirituais. Então, ela é uma síntese dos diversos ensinamentos deixados pela hierarquia e ela prepara a consciência do homem para o futuro. Fala também da importância da mãe do mundo, desse princípio feminino que existe em cada um de nós e esse desvelar desse princípio feminino no mundo. E isso ia trazer grandes benefícios para a humanidade, mais uma etapa de desenvolvimento espiritual.
Então, o Círculo de Agni Yoga se propõe a trazer estudos e meditação que nos fortaleça e que nos dê caminhos para que a gente possa seguir nesse mundo, vencendo nossos desafios, procurando desenvolver as nossas qualidades, desenvolvendo uma forma ética de viver e mantendo sempre a importância da paz e da cultura em todos nós e da educação. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos o nosso grande amigo Marcos Queiroz, que já tem, a gente brinca assim, né, que tem um contrato assinado já com o Instituto de estar aqui conosco. Ele é uma pessoa muito querida e nos traz muito conhecimento, muitas informações. E hoje ele vai estar falando com a gente desse assunto que permeia toda a vida da gente, né, que é a sincronicidade. Em tudo nós estamos envolvidos nisso. Então, obrigado, Marcos Queiroz, por ter aceito o convite. E vamos à frente, sejam bem-vindos essa noite e vamos fazer um bom programa e inspirar todos para que a gente possa cada vez mais seguir o caminho da paz e da cultura e da beleza. Cássia, namastê. Namastê, é isso aí, Rai. Realmente, o professor Marcos Queiroz, ele é um grande parceiro e, como você disse, é um grande parceiro, um grande amigo e um exímio pesquisador. As pesquisas do professor Marcos realmente atraem multidões, né? E hoje ele vai falar sobre esse tema tão instigante que é a sincronicidade. É um tema que faz com que a gente perceba toda a ordem do universo, né? Que é maravilhoso. Então, vamos chamar o professor Marcos, eu vou reapresentar, ele é arquiteto, é professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA, ele também é membro da Sociedade Teosófica e consultor de Feng Shui e de radiestesia. Muito boa noite, professor Marcos, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Círculo de Agni Yoga do Salvador. E gratidão por ter aceito o convite. Boa noite, Cássia. Boa noite, Raimundo. Boa noite à comunidade de Agni Yoga do Instituto Reiros. Estou muito feliz de estar aqui novamente e dessa vez com um tema tão esperado e até solicitado pelo pessoal, né? E um tema também que eu tenho muita ligação, muita conexão. Já falei muito de sincronicidade no meio das palestras, mas nunca focando especificamente nela. E já tentei dar umas pinceladas algumas vezes, né, tentando esclarecer algumas confusões que ocorrem, né, e alguns entendimentos diferentes do que é na origem do termo, da palavra mesmo. Mas vamos trazer aqui para vocês esse conteúdo que tanto vai ter um aspecto psicológico muito forte, porque vocês sabem muito bem que o tema, o assunto, né, a própria palavra foi criada por Jung, né, Carl Jung, juntamente com um físico, né, que é o Wolfgang Pauli, e com certeza essa junção vai trazer para a gente não só informações na esfera psicológica, mas na esfera espiritualista, esotérica, etc. E é nesse ponto que nós vamos focar aqui hoje. Certo? Maravilha. Professor Marcos, vou só avisar aqui aos nossos cosmonautas, os nossos internautas, que eles podem fazer perguntas, vocês podem deixar suas perguntas aí no chat, tanto quem está no Facebook ou quem está no YouTube, que a gente vai encaminhá-las ao professor Marcos aqui logo após a exposição dele, tá? É isso. A gente está por aqui, viu, professor? O espaço é seu, fique à vontade e vamos aí nos conectar à sincronicidade. Obrigado, Cássia. Obrigado, Ramiro. Então, pessoal, como eu disse a vocês, esse é um tema que está focado em cima deste livro aqui, né? Sincronicidade, de Carl Gustav Jung. Essa é a edição mais antiga, né? Já tem uma edição mais nova. E é um livro fininho, né? Que faz parte de uma coleção, né? Na verdade, esse é o volume 3 de uma coleção, que é do volume 8 das obras completas de Jung. E ele, não é à toa que ele está no volume 3, porque ele faz parte de um conteúdo das obras completas de Jung que a gente poderia sintetizar como a natureza da psique, a natureza da psique, como alguns preferem chamar, e justamente porque o volume 1 dessa sequência é energia psíquica
volume 2, Natureza da Psique, e o último é Sincronicidade, que culmina justamente um entendimento que Jung trouxe na época de suas pesquisas, de como ele entendia que a psique era muito mais do que simplesmente o cérebro, muito mais do que simplesmente a psicologia funcional que nós temos, a funcionalidade das nossas percepções, dos nossos entendimentos, dos nossos raciocínios e tal. E ele entendia que existia algo muito grandioso por trás de tudo isso, algo que transcende a nós próprios. Ele aí trouxe o conceito de arquétipos, de inconsciente coletivo, que vocês já devem estar habituados, pelo menos, a ouvir a palavra e tal. E neste conjunto de abordagens, nessa trilogia de livros aí, que é Energia Psíquica, Natureza da Psique e Sincronicidade, ele começa com energia psíquica justamente porque ele já, assim, imbuído pelas informações que Einstein trouxe, da ideia de mc ao quadrado, de matéria vira energia, energia vira matéria, ele ficou intrigado para saber como é que isso funciona dentro da psique, onde estaria essa energia. Por isso que ele tem um livro só sobre isso, energia psíquica, e ele aprofunda isso mais quando ele trata da natureza da psique, dizendo que nossa psique tem um compromisso conosco de melhorarmos, fazer com que nós melhoremos, né, e que nós encontremos um caminho melhor, né, de estabilidade, de equilíbrio. Isso aparece nos sonhos. Eu até já fiz uma palestra sobre sonhos aqui que dizia justamente isso, que no sonho, a gente tem ali caminhos, indícios de como a gente deve crescer, melhorar, transformar nossa vida, ter autonomia. E aí a gente se pergunta, se esses sonhos têm esta natureza, quem é que está fazendo isso? Quem é que está dando essas informações? Quem é o mestre desses sonhos? Esse mestre somos nós mesmos, é a nossa própria psique, que tem uma amplitude muito grande. Nosso self abarca inconsciente, consciente, abarca o outro, abarca os seres humanos, o mundo, o universo. Então, isso aparece nos sonhos, e se a gente for avançar mais nesse entendimento da psicologia versus o entendimento junguiano da psicologia profunda, a gente vai entender também que o universo conspira, né, a favor de nós, e que nós estamos vivendo um grande sonho. Marie-Louise Bonfrance, que é uma das maiores junguianas, vamos dizer assim, né, aquela que trouxe todo o conteúdo de alquimia para Jung, pesquisou sobre alquimia e trouxe para ele nos entendimentos sobre sonhos e também sobre a própria psique de um modo geral. Ela dizia que nós sonhamos enquanto estamos acordados, mas nossa atividade mental é tão grande que a gente não percebe isso. Ou seja, o nosso inconsciente está trabalhando, porque se a gente entender dentro de uma visão espiritualista, esse inconsciente nada mais é do que os corpos sutis. O nosso eu superior manifesta em corpos mais sutis do que esse nosso denso. Então, se a gente pensar nesses termos, a gente vai entender que os mesmos mecanismos que ocorrem durante o sonho, que a gente tenta interpretar fatos, acontecimentos, símbolos que acontecem durante o sonho, vão acontecer na vigília também. Então, é por isso que certos acontecimentos ditos sincronicidades acontecem, e essas sincronicidades têm que ser interpretadas porque são eventos significativos, são eventos que precisam ser analisados. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que vocês possam também participar de alguns textos e algumas citações que a gente vai trabalhar ao longo do tempo aí. Não sei se já estão vendo aí a tela, acho que sim, né? Então, vamos agora... Certo. Vamos agora prosseguir com uma pergunta que é a que dá base a esse conteúdo, esse assunto, que é assim: Deus joga dados com o universo? Essa é uma pergunta que os cientistas poderiam fazer, mesmo que não seja nesses termos assim, né? Porque esta pergunta é inspirada numa frase de Einstein, né? Que dizia, quando ele era contrário à física quântica, à mecânica quântica, ele dizia que Deus não joga dados com o universo. Mas
ele dizia isso querendo dizer assim, que as coisas não são caóticas, existe uma organicidade, existe um plano, existe todo um esquema no universo que não é aleatório. E muitos cientistas acham que tudo que acontece no mundo é obra do acaso, e a gente, justamente, essa é uma grande pergunta que está contida neste tema, né? E a gente pode dizer assim que outra pergunta existe o acaso ou a aleatoriedade é sempre um desígnio importante para a vida? Então essa é uma outra pergunta, né? É a mesma pergunta, mas formulada de outra maneira, e querendo entender se existe de fato alguma coisa que seja casual, aleatória, né? E se tudo que existe no universo, se não for por acaso, se existe uma causa que a gente possa buscar, e se existe uma causa que a gente possa buscar, será que não existem causas desconhecidas? Aí a gente começa a futucar até mesmo os cientistas que atribuem a tudo uma causa e efeito, a causalidade, etc. Mas Jung foi tão ousado que ele dizia que o ocidental é que tem essa preocupação com a questão da causa e efeito, da causalidade. E justamente o tema sincronicidade, ou a palavra sincronicidade, foi criada por Jung justamente para poder mostrar que existe um outro lado, que ele se inspirou na mentalidade oriental, na mentalidade que considera que as coisas podem não ter causa e efeito, e uma coisa que a gente considera que está relacionada por causa e efeito pode não ter essa relação, né? Então a gente precisa entender muito bem isso, e é isso que eu me proponho hoje aqui, estabelecer essa diferença de eventos sincronísticos e eventos sincrônicos, porque a palavra sincronicidade poderia parecer que tinha alguma coisa a ver com algo que acontece ao mesmo tempo, mas não, esse sim é de conexão, de ligação, porque digamos assim, nos eventos que ocorrem, que são chamados sincronicidades, ou também chamados, entre aspas, de coincidências, eles não precisam acontecer no mesmo momento. Então, a primeira característica de um evento sincronístico é que ele não é sincrônico necessariamente. Ele não precisa ser sincrônico, ele não precisa acontecer ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Vamos começar com justamente o livro que nós falamos que dá base a gente, né, para esse conteúdo, que eu disse a vocês que eu tenho aqui essa edição antiga, mas aí é a capa da edição mais nova, né? E ele afirma o seguinte, né? Desculpa, professor Marcos, por favor, pode colocar o PowerPoint no modelo de apresentação? Ele já está no modelo de apresentação. Pronto, agora já foi. Tá. Obrigado. Não sei, é porque eu acho que não estava. Tela cheia. Não, ele tá no modo apresentação para mim. Agora pode ser no modo. Aí, porque ele pode também tomar toda a tela, né? E ficar no modo tela cheia. Sim, mas o meu está assim, então eu não sei o que está acontecendo agora que eu tirei, por exemplo. Mas eu vou botar de novo aqui para ver. Mudou alguma coisa, não? Não. Eu acho que no meio aqui ele está na tela cheia. Ele está com a tela cheia aqui. Deixa eu ver. Aí eu tiro ele aqui e boto ele com tela cheia aqui. Não está não aí para você? Não, para mim não está não. Deixa eu ver aqui se para Raimundo tá. Eu estou vendo aqui pelo notebook que não está aparecendo em tela cheia. Não sei o que está acontecendo, porque você quer que eu interrompa o compartilhamento e bote novamente? Talvez, professor, se começar novamente. Eu vou fazer isso e vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar a tela inteira, em vez de compartilhar somente o arquivo. Certo, pode ser que assim ele entre, né? Às vezes acontece, viu? Já está indo aí? Não, para mim ainda não. Peraí, então. Vou tirar essa. Foi aí? Bom, agora vamos ver. Foi agora? Agora sim, tá joia. Pronto. Muito obrigada. Porque fica melhor para as pessoas. Isso, para ler.
Vamos lá, então. Então, neste livro, a gente vai encontrar justamente as informações, é um livro fininho, né? Encontrar as informações que tratam do conteúdo e como que Jung trouxe para a gente essa ideia de sincronicidade. Porque muita gente tem a ideia equivocada de que sincronicidade é um tema que surgiu posteriormente, que não tinha nada a ver com o inconsciente, com a psicologia junguiana, que quando ele chegou numa fase mais mística, Jung trouxe esse conteúdo, mas está completamente equivocado quem pensa assim. Esta é uma coleção, a dinâmica do inconsciente, e Jung já estudava a sincronicidade, já pesquisava a sincronicidade desde muito tempo antes de trazer esse livro à tona. Tanto que, por incrível que pareça, não é a sincronicidade que está contida nos temas de Jung, mas os temas todos da psicologia profunda de Jung que estão contidos na sincronicidade. A sincronicidade é o que dá substância e dá consistência aos conteúdos que Jung traz, e vocês vão ver por quê. Então, ele diz o seguinte: quando, ao investigar os fenômenos do inconsciente coletivo, deparava-me constantemente com conexões que eu não podia simplesmente explicar como sendo grupos ou séries de acasos, tratava-se antes de coincidências de tal modo ligadas significativamente entre si, que seu concomitante casual representa um grau de improbabilidade que seria preciso exprimir mediante um número astronômico. Ou seja, a probabilidade de acontecer aquele fato era tão pequena, ou assim, a impossibilidade dele tão grande, que você já começa a achar que aquilo não é propriamente uma coisa que poderia se chamar de casual. Né? Emprego, pois, aqui o conceito geral de sincronicidade no sentido especial de coincidência no tempo de dois ou vários eventos sem relação causal, né? Mas com o mesmo conteúdo significativo, em contraste com sincronismo, cujo significado é apenas de ocorrências simultâneas de dois fenômenos. Então, foi aí nesse texto que a gente está vendo aí, nesse parágrafo 849, né, porque os livros de Jung são todos catalogados assim, como parágrafos, para poder designar a página do livro original escrito, né, em alemão e tal. Então, foi aí nesse momento que ele explica o que é sincronicidade dentro da perspectiva dele, neste livro, pela primeira vez. Aí ele cita dois casos interessantíssimos. Um dos casos é o caso do escaravelho, que é nesse parágrafo aí que vocês estão vendo, 1943. Ele diz que uma das pacientes que estava ainda relutante em se aprofundar nos seus sonhos, nos seus entendimentos, nas suas mudanças, nas suas transformações, ela teve um sonho que ela estava contando para Jung no consultório dele, dizendo que ela viu um escaravelho no sonho e tal. E enquanto ela estava contando esse fato, e Jung estava começando a tentar interpretar o que aquele escaravelho queria dizer para o sonho dela, aparece um escaravelho na janela. Um escaravelho que na Suíça não é nada comum. E, na verdade, escaravelho é um termo que foi usado para simplificar, mas ele é uma espécie de inseto que não era comum lá. Mas isso foi algo que chamou bastante atenção a Jung, porque ele poderia pensar que ela sonhou antecipando, né, um sonho premonitório, antecipando aquele escaravelho que iria aparecer, mas, ao mesmo tempo, ele poderia pensar que o escaravelho influenciou o sonho no dia anterior, porque aí ele já estava naquela vibe de pensar que não existe uma relação de causa e efeito que seja tão presa ao tempo, porque o tempo é algo que está, digamos assim, muito ligado à nossa psique tridimensional, que a gente, por causa da nossa psique, que a gente se liga ao espaço-tempo, pelo menos essa psique, né, consciente, que faz a gente se relacionar com o espaço e com o tempo. Então, quando ele percebeu que havia uma significação muito forte naquele sonho, importante para a psique dele, aí que ele começou a perceber que algo mais estava ali do que apenas uma constatação de um sonho premonitório, mas que existe algo que não é só na psique da gente ou no nosso inconsciente,
mas algo que acontece no mundo físico que nos ajuda, que nos impulsiona, que interfere na nossa realidade. Então, quando acontece uma sincronicidade dessa que interage, que faz interagir a psique e o físico, é porque ele aí chama de sincronicidade, né? Uma conexão entre esse mundo físico e o mundo psíquico, e ele percebe que este fato é de relevância tão grande para o crescimento da pessoa, para o processo de individuação da pessoa, que precisa ser interpretado. E o fato importante é que nem sempre a gente percebe essas sincronicidades acontecerem, essas coincidências acontecerem, e nem sempre, quando a gente percebe, a gente busca o significado. Então, esse é um trabalho que a gente precisa ter, porque pessoas que têm dificuldade de sonhar, elas podem começar a analisar os fatos da vida dela acontecendo, situações que ocorrem e que são surpreendentes, porque são inesperadas, por terem alguma interação, alguma conexão que parecem não ter causa e efeito ligando entre elas. Existe um outro caso que ele cita, que é o caso do bando de pássaros. É o caso de uma pessoa que na época em que a mãe faleceu, apareceu uma revoada de pássaros na casa e tal, pássaros negros, né, que simbolizando, né, justamente essa coisa do luto e tal. E pouco tempo depois ela viu que o marido teve um acidente e tal, e ela não sabia como estava o resultado, ele estava em outro local, em outra cidade e tal, e ela começou a ver pássaros pretos de novo se acumularem na janela, e aí ela teve a notícia que ele havia desencarnado. Então, foi mais uma vez um fato que chamou muita atenção de Jung, que aconteceu na realidade, né, no mundo real mesmo, e que ele começou a investigar e se juntou com Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli é um cientista que é conhecido pela física. Quem ainda lembra da época de química, ele é o autor do princípio da exclusão. O princípio da exclusão de Pauli, todo mundo ouve falar isso na época de química, que diz que você não pode ter duas camadas, você não pode ter duas partículas com o mesmo número atômico, número quântico, porque se tiver numa mesma camada, um tem que ter um spin, outro tem que ter outro spin. O que é isso que isso tem a ver com sincronicidade? Tem a ver, sim, porque foi graças a esse princípio da exclusão de Pauli que surgiu o chamado emaranhamento quântico, que a gente ouve falar na física quântica, de partículas que estão interagindo entre si a uma distância muito grande. Quando uma muda o seu spin lá numa distância imensa, a outra muda de cá também, para que elas não tenham o mesmo spin, porque elas estão em sincronicidade. Então, elas estão em estado singleto, em sincretismo, em emaranhamento quântico, como quer que seja chamado, e que, no fundo, é a mesma coisa dentro de uma perspectiva de abordagem psicológica que Jung trouxe quando se juntou ali nos Pauli, ou a Wolfgang Pauli, tem também nos Pauli, mas é outra pessoa que trabalhou mais na parte de classificação taxonômica. Mas o Wolfgang Pauli, ele foi quem, junto com Jung, construiu o conceito de sincronicidade. E aí tem esse texto aí que diz o seguinte: embora eu conheça as pessoas envolvidas nestes acontecimentos e saiba, portanto, que os fatos aqui narrados são verdadeiros, contudo, não imagino que em nenhum momento sequer que isso induza alguém que esteja determinado a considerar tais coisas como mero produto do acaso a mudar de pensar. Meu único objetivo, relatando estes dois fatos, é simplesmente o de dar alguma indicação sobre o modo como as coincidências significativas habitualmente se apresentam na vida prática. Então veja que ele não está querendo convencer ninguém. Ele demorou para se convencer, ele é do tipo altamente criterioso nas conclusões dele. Às vezes ele teve vários indícios, várias provas de determinados fatos, mas ele leva um tempo ainda para poder publicar e considerar como um fato científico por causa do perfil de Jung, né? E mais adiante ele diz, aliás, isso é até antes, ele diz assim: a sincronicidade significa, em primeiro lugar, a simultaneidade de um estado psíquico com um ou vários acontecimentos que aparecem como paralelos significativos de um estado subjetivo momentâneo e, em certas circunstâncias, também vice-versa. Então, são dois fatos conectados,
dois acontecimentos conectados e que não parecem ter relação de causa e efeito, né? E que estão associados a uns estados psíquicos, né? E a gente vai ver que, de certa maneira, ele foi muito influenciado por um livro que ele estudou, por um texto antigo, taoísta, que ele estudou, que é O Segredo da Flor de Ouro, graças a Richard Wilhelm, que foi um autor que trouxe para ele tanto o I Ching quanto e também o próprio I Ching, né? Que foi um livro que trouxe muitas. Ele inclusive fez o prefácio da edição do autor Richard Wilhelm, né? E neste livro nesta abordagem com o I Ching, ele tem muita conexão, ele faz muita conexão com a sincronicidade, porque ele entende que cada momento é singular. Não existe um momento igual ao outro, né? E se ele entende que nosso inconsciente coletivo, ele sabe mais do que o nosso consciente, porque o inconsciente coletivo, ele abarca tudo, não só as várias psiques, as várias memórias reunidas de todos os acontecimentos que aconteceram até hoje, que a gente pode até fazer referências à caixa, né, dos hindus. Então, através desse inconsciente, é possível que a gente, pela via do próprio inconsciente, utilize algum instrumento, quer seja as moedas chinesas, né, do I Ching, essas moedinhas aqui, cara coroa, ou cartas de tarô, como eu já até fiz uma palestra sobre isso aqui, ou a gente pode utilizar runas, a gente pode utilizar, enfim, qualquer instrumento, qualquer oráculo que possa servir para a gente, ou até abrir a página de um livro para que seja feita a leitura. Aquilo ali é uma escolha que a gente faz inconsciente, porque a gente está fazendo aquela escolha com um movimento muscular da nossa mão, abrindo uma página, poderíamos abrir uma, poderíamos abrir outra, mas a gente, a nível inconsciente, ali fazemos uma escolha de alguma forma. Quando jogamos as moedas, quando escolhemos uma carta, tudo isso são acontecimentos que não são aleatórios de hipótese alguma. Podem ter mais conexão com uma questão que nós temos para resolver, ou menos, dependendo do nosso nível de concentração. Porque pensem que, ao abrir um livro, a gente pode fazer uma pergunta. E pode ser uma pergunta que não seja nem a mais importante para aquele momento, e a gente acabe perdendo uma oportunidade de ter uma resposta muito boa para algo que a gente está vivendo naquele momento. Então, vai depender muito de nós, a sintonia que nós vamos ter com aquela questão, com aquela problemática, para nós próprios estabelecermos a nossa sincronicidade no momento de realizarmos algo como isso. Abrir uma página de um livro, etc, etc. Vocês sabem que o próprio Jung também falava do chamado sonho acordado, né? Da mesma forma que isso que eu estou dizendo, a gente induzir, a gente buscar as sincronicidades, a gente alimentar uma sintonia para que essas sincronicidades aconteçam e a gente possa interpretar, se autoconhecer em um nível mais profundo. Sonhar acordado é a imaginação ativa, é você provocar um sonho, é você criar um sonho. E por incrível que pareça, quando você está no bem bom, percebendo que aquele sonho está lhe deixando num devaneio, num vislumbre excelente, e lhe deixando num estado agradável, interessante, é possível que apareçam imagens ali que podem ser interpretadas como se fosse um sonho no sentido mais convencional da palavra. Então, é o que acontece também com a sincronicidade, é mais um instrumento de prospecção do inconsciente, é um instrumento que se usa algum oráculo ou que se usa a própria interpretação de acontecimentos naturais, né? E a gente vê aqui, por exemplo, como é incrível esse procedimento, né? Você tem moedas que representam o yin yang, aqui você tem o yang coroa, né? Nessa cor mais avermelhada, quando você tem duas. Na verdade, para você obter um trigrama desse e depois juntar com outro trigrama e formar um hexagrama, e depois buscar qual dos hexagramas do I Ching você vai ler para responder uma pergunta que você quer fazer, existe todo um procedimento. Você joga, na verdade, 6 vezes as moedas e cada uma dessas 6 vezes vai lhe dar uma essa condição de yin ou yang, né?
E repare que existe essa condição aqui, que todas as moedas são yin, ou todas as moedas são yang, e por incrível que pareça, essa é a chamada yin móvel e essa é a yang móvel, porque ela já está no ápice dela e pronta para transformar-se, o yin transformar no yang e o yang transformar-se no yin. E quando acontece isso, você tem que ler as duas opções, as duas alternativas, você tem que mudar aquele número e ver que resultado você vai ter de número. Então, você acaba tendo, muitas vezes, até mais de uma leitura, e essas várias leituras vão lhe ajudando a perceber a dinâmica da psique acontecendo ali. E isso tudo analisado por Jung é muito bonito, muito interessante. No prefácio do livro, deste livro que eu mostrei agora aqui antes, que é de Jung, né? Livro de Richard Wilhelm, vocês vão ver ele explicando detalhadamente toda essa situação de como a sincronicidade está associada a esta prática da utilização do I Ching como oráculo. Né? Em um outro livro, agora de Marie-Louise von Franz, que eu diria a vocês que é mais mística do que Jung, né? Vamos dizer assim, ela, na verdade, não é que ela seja mais mística que Jung, mas ela revelava mais rapidamente o conteúdo místico que Jung levava tempos ainda elaborando cientificamente para poder levar a público, já que ele queria ter certeza de que aquilo é algo palpável. Ela dizia assim: o modo ocidental de pensar é uma orientação extrospectiva, ou seja, primeiro observamos os eventos e depois extraímos um modelo matemático. O modo chinês ou oriental, desculpe, introspectivo consiste em usar um modelo mental intuitivo para ler os eventos, ou seja, o oriental ele é antes intuitivo do que racional. Então, o I Ching, o livro das mutações, era um alimento espiritual para a população chinesa. Era mais importante para eles nos anos 60, né, que uma tigela de arroz. Eles viviam uma opressão nessa época e tal, e eles precisavam de um alento e uma resposta para as coisas. E usavam muito o oráculo chinês, e ele era de grande importância para os chineses, e eles utilizavam bastante para respostas, né? E foi muito testado, muito confirmado. Aliás, o pensamento oriental, não só o chinês, o japonês também, né? O japonês tem o costume de plantar uma árvore toda vez que nasce um filho, nasce uma criança, porque eles sabem que se aquele filho for para outro lugar, for morar em outra terra distante, for para o Ocidente, alguma coisa assim, ele vai ficar acompanhando aquela árvore e vai ver que tudo que acontecer com aquela árvore também vai acontecer algo similar, análogo, com o filho. Então, ele muitas vezes o oriental liga para o seu filho quando está acontecendo alguma coisa que não é muito boa para ele, porque ele observou naquela planta, naquele bonsai, naquela árvore, naquela planta que ele colocou no jardim, que alguma coisa aconteceu com a planta. Então ele faz essas conexões e essas interatividades, né, e que pertence muito ao pensamento oriental, que consegue enxergar essas coisas não racionais, não causais, vamos dizer assim. Os chineses tinham duas ideias ou aspectos do tempo, que são o tempo intemporal, ou eternidade, a eternidade imutável, e o tempo cíclico, que se sobrepõe ao primeiro. Então, para eles, assim, existe esse tempo cíclico, esse tempo marcado pelo ponteiro dos relógios, a gente vai falar muito disso daqui agora, daqui para frente, e o tempo de Deus, vamos dizer assim, aquele tempo assim, se a gente sabe que Deus é onisciente, onipresente, e a gente pode perguntar assim, será que Deus sabe o que é que eu vou comer amanhã? Claro que sabe, porque ele é onipresente, onisciente e é absoluto. Nós não sabemos porque nós somos relativos. E aí você diz assim, e se eu mudar de opinião? Por exemplo, quando chegar meio-dia, quando chegar 11 horas, eu mudar assim, não, eu não quero mais almoçar isso, eu quero almoçar aquilo. Será que Deus vai saber isso? Sim, porque ele está consciente desse tempo eterno, desse tempo. Para ele, o presente, passado e futuro são uma coisa só. Isso é de grande importância para a gente entender o Xing, entender a sincronicidade, porque está tudo relacionado com isso. Porque, de certa forma, quando a paciente de Jung sonhou com escaravelho, ela sonhou com uma coisa que estava no inconsciente coletivo, que é atemporal, que está acima do tempo, pelo menos desse tempo, mas é um tempo diferente. Na verdade, é um tempo menos relativo, mais próximo do absoluto. Ainda não é o tempo de Deus, porque a gente não consegue ter esse acesso tão grande assim, não temos esse mérito evolutivo ainda. Mas, de certa forma, ela está acessando um outro nível de tempo, um outro fluxo de tempo que lhe permite
ver coisas que não estão aqui nessa linha, ou considerar que, por exemplo, se existe uma linha nesse tempo, algo que vai acontecer já aconteceu, só estamos passando por ela, por essa linha. Aliás, eu até aconselho para quem é nerd de carteirinha, assista a série Loki, que está passando na Disney Plus, que está trabalhando muito sobre essa questão da linha de tempo, das linhas de tempo sagradas, linhas de tempo derivadas, variantes, etc., que tem tudo a ver com isso aí. Bom, neste livro de Dana Zohar, que eu acho que é também um autor muito interessante, através da barreira do tempo, está essa frase. Como o simples ato de jogar arbitrariamente 3 moedas no ar poderia extrair de uma inescrutável coleção de hexagramas escritos há milhares de anos respostas significativas a perguntas feitas hoje. A sugestão de Jung era de que cada um dos 64 hexagramas do I Ching representa uma situação arquetípica de vida sincronicamente relacionada pelo significado com o momento em que o hexagrama foi moldado e o momento em que o consulente mais tarde joga 3 moedas procurando um aconselhamento. Então, de certa forma, a linguagem arquetípica do I Ching é uma linguagem presente na nossa psique profunda. Então, a gente é como se a gente dissesse assim: sabemos falar essa linguagem, né? Como alguém que sabe falar o chinês, sabe falar o japonês, sabe falar o inglês, e aí depois utiliza essa linguagem para conversar consigo próprio, conversar com o seu inconsciente, conversar com a natureza do universo, conversar com os acontecimentos que estão ocorrendo e fazendo perguntas, né? Como os oráculos são para isso. Então, de certa maneira, esta é uma explicação psicológica, né? Mas que tem toda uma raiz religiosa, porque ele, de certa maneira, fez um trabalho de pesquisa de religião comparada e trouxe muitas coisas que para a sua psicologia profunda dessas religiões, do hinduísmo, né, do budismo, do yoga, e de certa forma está tudo aí presente, né, como também o taoísmo que eu falei no instante. Né. Este é um livro de Joseph Campbell que também trata especificamente de sincronicidade. Talvez o único livro de pós-junguiano somente focado mesmo no assunto. Tem um outro que eu vou dizer, você que saiu mais recentemente, de Mullerstein, que também foca nessa questão, mas esse é mais antigo, mas é um assunto bem interessante, é uma abordagem bem interessante, que aprofunda bastante. Eu aconselho quem quer entrar mais no assunto. Enquanto teoria, a sincronicidade busca apresentar um princípio universal, algo fundamental para o mundo como âmago da existência, não só da existência humana, mas do mundo real. Elementos díspares, sem conexão aparente, são juntados ou justapostos de uma maneira que tende a chocar ou surpreender a mente, abrindo-a a novas possibilidades, por um alargamento da visão do mundo, permitindo entrever a fábrica interconectada do universo. Veja que ele aí está dizendo, já numa perspectiva mais holística ainda, Jung não falava de holismo, mas falava de totalidade, porque a palavra ainda não estava sendo utilizada, foi, de certa forma, o Arthur, como é o nome dele? Arthur Koestler que deu origem a essa palavra holismo, ele falou de ólon e tal, como partícula. Então, ele ainda não tinha isso, de certa forma, trazendo para a gente, mas veja como ele está mostrando aí, esse autor, a conexão que a sincronicidade traz. Tomara que aprendamos a refletir mais profundamente sobre estas experiências, sobre nossas experiências e entendimentos da interconectividade de nosso mundo conforme espelhada pela sincronicidade. Bom, Jung também fez um experimento astrológico no seu livro, e ele relata nesse livro de sincronicidade. Ele fez simplesmente o seguinte: ele pegou vários casos de pessoas casadas e viu alguns aspectos, algumas situações do mapa astral na sinastria dessas duas pessoas, sinastria que é o mapa do casamento, né, vendo como é que fica a relação daqueles casais, e vendo se em algum momento essa sinastria indicava alguma relação de casamento entre essas pessoas, e ele ficou impressionado como realmente os resultados foram positivos.
A filha dele era astróloga, ele não era tão assim, profundo conhecedor, mas ele tinha uma noção de astrologia e trouxe essa pesquisa, ele fez essa pesquisa. Claro que foi muito superficial, que depois muitos outros autores fizeram novas pesquisas, tanto desse assunto como de outros, tanto que alguns autores trazem livros específicos mostrando situações, vamos dizer assim, de pessoas com esquizofrenia, como é que você encontra a expectação no mapa, em que condições você encontra no mapa, pessoas com problemas de saúde específicas, e aí foram feitas outras conexões. Dentro da perspectiva junguiana, a gente vai até fazer uma palestra no dia 14 da semana que vem sobre a psicologia da astrologia, Jung e a psicologia da astrologia, mas basicamente o que eu poderia dizer rapidamente é que para Jung não existe essa coisa de o astro interfere na pessoa, na personalidade da pessoa, enfim. Existe sim uma sincronicidade, um momento único que está acontecendo ali e que o mapa registra a partir da configuração celeste, porque a configuração celeste está, de certa forma, utilizando uma linguagem, assim como a gente falou da linguagem dos arquétipos do Xing, existe uma linguagem astrológica também arquetípica que pode nos mostrar como que está aquele momento singular e o que ele pode dizer, o que aquela linguagem astrológica tem a dizer sobre aquele momento. E também sobre as pessoas, sobre as personalidades, o que pode fazer com que as pessoas interajam melhor, não interajam melhor, o que pode fazer as pessoas se motivarem a casar ou não. E tudo isso está presente dentro desta análise, e foi o que Jung fez nessa busca de encontrar, a partir de um conhecimento milenar, né, se havia realmente essa sincronicidade presente. Então ele colocou o seguinte: podemos considerar o que aconteceu em nosso caso como sendo uma conexão sincronística, isto é, o material estatístico mostra que ocorreu uma combinação casual, não só praticamente como teoricamente improvável, que coincide de modo notável com as expectativas astrológicas tradicionais. É tão improvável e, por conseguinte, tão inacreditável que se dê tal coincidência que ninguém ousa predizer algo de semelhante. Na realidade, tem-se a impressão de que o material estatístico foi manipulado e arranjado de tal maneira que nos dá a aparência de um resultado positivo. Ou seja, ele realmente está querendo dizer aí que, para muitos que são incrédulos, podem até pensar que foi invenção, arranjo dele, alteração. Mas do jeito que ele é uma pessoa criteriosa, né, nas pesquisas, e a ponto de ele ter trocado cartas com Joseph Banks Heine, o pesquisador da parapsicologia, e muitas coisas que ele já estava constatando, ele via que Joseph Banks Heine já estava também mostrando, e ele não quis trazer de imediato, apesar de Joseph Banks Heine dizer: não, nossa pesquisa está mostrando isso, mas ele queria fazer conexão com as pesquisas dele antes de poder revelar. Então, é uma pessoa que realmente faz muita experiência, muita pesquisa antes, né, para que confirme algumas coisas que ele expõe como verdade. Aí tem essa célebre frase de Jung, que quem fala da relação dele com a astrologia não pode deixar de colocar, que podemos esperar com considerável certeza que uma determinada situação psicológica bem definida seja acompanhada por uma configuração astrológica análoga. E digo que muitas e muitas vezes descobri que os dados astrológicos elucidam certos pontos que, de um outro modo, eu não teria sido capaz de entender. Em outras palavras, ele realmente mandava fazer, a filha dele fazer os mapas astrais de alguns pacientes para ele ter certeza, porque ele mesmo disse que até uma análise de sonho, determinados sonhos, quando você sonha com uma coisa, ele pode ter uma resposta ou outra oposta, por causa da enantiodromia, né? Aquela coisa dos opostos complementares, que também é inspirado no Yin Yang, e que você pode seguir por uma análise, né? Uma interpretação ou outra oposta. E ele muitas vezes usava a astrologia como forma de responder a essa questão. Neste livro de Aniela Jaffe, né, junguiano também, Ensaios sobre a Psicologia Junguiana, nós temos essa frase: a objeção astronômica à astrologia seria justificada se,
o horóscopo fosse realmente baseado nos astros e nas suas influências. Não se trata, no entanto, segundo o entendimento de Jung naquele tempo, de influência emanente dos astros e das suas posições, isto é, de uma causalidade, mas sim de uma sincronicidade, da qualidade especial do momento do nascimento transcrita em mitos e imagens arquetípicas e da sua coincidência acausal com eventos interiores e exteriores da vida. Gente, eu não vou aprofundar tanto mais sobre astrologia, porque temos outras questões ainda para fechar e não atrasar muito, mas metade desse livro aqui é só sobre a questão da conexão que Jung fala da sincronicidade dentro da astrologia, por conta dos experimentos que ele fez, né, com a astrologia. Mas vamos adiante. Alberto Lira, que é tanto autor de livros espíritas quanto de livros teosóficos, ele tem esse livro chamado Parapsicologia e Inconsciente Coletivo. Excelente livro. E vocês podem ver aqui que ele, uma das teorias para explicar a parapsicologia é através do inconsciente coletivo, e ele traz aqui a sincronicidade como um dos pontos fortes das explicações para os fenômenos parapsicológicos, né? Ele diz: podemos dizer que quando um fato coincide com outro, ou sucede, nem sempre pode falar-se em causa e efeito, ou de que um deriva ou está relacionado com o outro, e sim que ambos podem depender de um terceiro no sentido de serem acontecimentos sincronísticos. Veja que ele já foi um pouco mais além de Jung. Jung só negava causalidade. Ele está dizendo que pode existir uma causa comum transcendente. Mas Jung também falava o tempo inteiro disso, mas como ele não tinha como investigar nessa área, porque a área dele era psicológica, fenomenológica, ele trabalhava com o empirismo, com as experiências com os seus pacientes, mas ele falava o tempo inteiro do número. O número nada mais é do que está acima do fenômeno, é o que transcende ao fenômeno. E esse número é, muitas vezes, a causa de dois fenômenos que parecem ser um causa do outro, e muitas vezes não são. Então ele falava isso sempre. Há elementos no universo que têm correspondências analógicas com outros. Ao se atuar sobre intencionalidade, né, pode agir-se sobre o outro, mesmo que a atuação seja simplesmente simbólica ou analógica. Então, a nível do inconsciente, as coisas se interrelacionam muitas vezes. Então, a gente pensa que a analogia é só uma metáfora e que os acontecimentos simbólicos dos sonhos e das sincronicidades são apenas metáforas, mas não. São fatos analógicos que fazem interagir o mundo psíquico e o mundo físico. Às vezes só o mundo psíquico, às vezes só o mundo físico. Acontece que na sincronicidade, quer na correspondência, vemos a intervenção de um elemento reconhecido hoje pela psicologia clássica, o inconsciente coletivo de Jung. Isso é o que ele está dizendo. E mais uma vez, naquele livro Admiração e Sincronicidade, de Marie-Louise von Franz, que, por sinal, gente, deixa eu tirar aqui para não antecipar, o título da nossa palestra foi daqui que saiu, desse subtítulo, a probabilidade significativa. Então, a gente, em vez de colocar psicologia, que a gente não está falando só psicologia, consideramos a mística da probabilidade significativa, e eu achei um nome bonito, eu acabei botando. É bastante provável que um processo onírico prossiga durante o dia. Através do conhecimento absoluto no inconsciente, adquire-se informação acerca da situação interior e exterior. Então veja que aqui, nessa frase, a gente percebe como a sincronicidade é muito mais do que a gente pensa. É muito mais do que simples coincidência, é muito mais do que simples acontecimento relacionado com causa e efeito. É algo que tem um motivo transcendente, tem um mote, tem um número, né? Nesse livro, Jung, O Mapa da Alma, Murrestein, que é um autor muito, muito bom, ele tem muitos livros, até hoje ele é psicólogo junguiano e tal, ele tem muitos livros que não foram publicados ainda e aos pouquinhos estão sendo publicados. Este já tem um tempinho que foi publicado, mas ele diz o seguinte: uma teoria que procura articular, dizendo o que é a teoria da sincronicidade, né? É uma teoria que procura articular um único sistema unificado que abrange matéria e espírito e lança uma ponte entre tempo e eternidade. Veja que aí volta aquela questão de você ter o tempo, né? O tempo que é cronológico, e a eternidade. E essas
esses dois traços, essas duas linhas aqui, que da mesma forma que as quatro funções da psique, ele colocava essas polaridades, tempo, espaço, causalidade e sincronicidade, mostrando que você pode ter um momento em que não tem causalidade nenhuma, transcendendo o tempo e o espaço, e dentro de um outro eixo, dentro de uma outra linha. E uma coisa interessante é que, neste livro de Morgenstern também, que é justamente esse livro, talvez o outro livro que trate bastante de sincronicidade, apesar de não ser só sobre, mas mostra como a sincronicidade permeia os assuntos da psicologia junguiana como um todo, e aquilo que eu disse no começo, que é a sincronicidade que deu origem a muitas informações. E ele fala isso aqui, né, que o relógio do mundo de Pauli está relacionado ao surgimento do transcendente dentro do reino do tempo e do espaço. Há, de fato, um elo entre tempo e eternidade. O que é esse relógio do mundo de Pauli? Muitos não sabem que naquele livro Psicologia e Alquimia, o livro todo é ele falando a respeito dos sonhos de uma pessoa importante da história da humanidade, que ninguém sabe quem é, e que fala de várias situações. Ele analisa o livro inteiro dentro de uma perspectiva alquímica, dentro de uma perspectiva mostrando vários acontecimentos curiosos nos sonhos dele. E um dos sonhos é sobre esse relógio aí do mundo. E essa pessoa, depois a gente fica sabendo que é o Wolfgang Pauli, que foi justamente o autor que criou, junto com Jung, a teoria da sincronicidade. E neste sonho, ele sonha que existe uma ave preta, de certa forma, dando a ideia que existe uma liberdade, uma fluidez, né? E que tem uma base circundada por um anel dourado, dividida em quatro partes, cada uma com uma pessoa com um pêndulo, dando muito a entender isso aqui, que é o tempo cronológico e a relação nossa da quaternidade, norte, sul, leste, oeste, quatro elementos, quatro funções da psique, etc. E tem também um círculo que é perpendicular a esse, girando, não num tempo cronológico, não dividido em 12 partes, como no relógio, mas em 32 partes. Depois ele faz toda uma matemática cabalística de como que chega a esses 32, mas ele mostra que, de certa forma, não é a marcação do tempo comum, mas de um tempo diferenciado, que pode ser mais acelerado em alguns momentos ou mais lento em outros. Linus Paulo já estava imbuído com a teoria quântica, com a física relativística de Einstein, né? E o tempo inteiro está associando a isso. Então, é como se aqui fosse representativo do tempo cronológico e aqui da eternidade, o tempo absoluto. Né? Então, neste outro livro, A Sincronicidade e Tal, Jean Schneider-Bollen fala o seguinte: quando duas pessoas se encontram em sincronicidade, cada qual é um fenômeno significativo e ambas estão numa encruzilhada pessoal crítica, capaz de serem profundamente afetadas. Podem ocorrer, então, transformações dramáticas, como diz Jung. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambos sofrem uma transformação. Em alguns casos, naquele preciso momento do tempo, cada pessoa pode estar excepcionalmente suscetível àquela ação química específica do outro. Então, repare que não existem sincronicidades isoladas, somente com a pessoa, mas interagindo pessoas, fazendo pessoas interagirem. Afinal de contas, esse é um princípio da sincronicidade, é de conexão, né? Fazendo com que, justamente, eu falei para vocês no instante do exemplo do Japão, em que você tem pessoas que estão querendo saber como que está o filho. E às vezes eles diziam muitas vezes os japoneses que quando eles iam olhar para a árvore, se a árvore estava bem, eles tinham uma intuição já que ali a coisa já não estava bem. Aí iam olhar para a árvore e viam que tinha algum galho quebrado, algum galho seco, alguma coisa acontecendo. Isso porque a interação não era só da árvore com o filho, mas com o pai e o filho, ou os pais com o filho. E isso apenas era um instrumento, assim como o pêndulo é um instrumento que aponta determinada resposta, como as cartas, como as moedas do Xing, enfim. Tudo isso são instrumentos para que essa conexão, essas informações, esses conteúdos significativos possam aparecer como o ponteiro de um relógio, né? Ou como o ponteiro de uma velocímetro num carro.
Bom, gente, este é um livro que vai trazer já para a gente uma outra perspectiva interessantíssima sobre a sincronicidade. Se até então agora a gente está vendo um aspecto psicológico com o pé digamos assim, na mística, né, agora a gente vai entrar profundamente nela, na espiritualidade, porque neste livro, Evolução da Vida e da Forma, N. Besant, diz a seguinte frase: todo fenômeno é o véu de um Deva, e nada se faz sem que um Deva tome parte. O que é um Deva? Um anjo, um ser, desde um elemental até um anjo elevado. Eles estão responsáveis por tudo que acontece de fenômeno na natureza, de realidade. Então, se a gente entende, como muitos autores trabalham nesse conceito, que essas coincidências são obras de Deus, são mesmo, porque na verdade são obras da hierarquia divina, da hierarquia que são digamos, aqueles que agem por Deus, aqueles que fazem o trabalho de Deus, os anjos, os devas, os seres espirituais, os anjos da guarda, etc. Então, quando acontece algo assim significativo, principalmente quando é algo que é para poder a gente aprender alguma coisa, ou quando é algo para que a gente não sofra sem ter um merecimento, ou quando é algo que a gente não sofra além do que a gente pode aguentar, quando é algo que precisa ser resolvido, ou quando é algo que a gente precisa aprender sofrendo, tudo isso são sincronicidades, são acontecimentos que são engendrados realmente por aquilo que no Espiritismo chama de engenheiros siderais. Eu prefiro chamar arquitetos siderais, não puxando a base pensadinha. Mas, assim, existem seres que estão ali atuando para engendrar os acontecimentos, fazer os acontecimentos ocorrerem. E neste livro, O Despertar da Terra, de Peter Russell, ele também vai além disso aí e diz: há duas características gerais dos acontecimentos sincronísticos que insinuam incisivamente que a coincidência não são que a coincidência não é fortuita. As coincidências não são fortuitas, está errado esse português aí. Ambas com importantes implicações para uma sociedade de alta sinergia. O que ele está chamando de uma sociedade de alta sinergia? Neste livro, ele diz que o planeta Terra é um ser vivo, de grandes proporções, e que ele ainda não está completamente sinérgico, ou seja, ele não está completamente harmônico ou vivo, completamente saudável, porque os seres humanos não estão ajudando. Né? Os seres humanos que seriam os neurônios do cérebro global, do planeta Terra como sendo um grande cérebro, eles não estão ajudando no processo de despertar deste planeta que algum dia vai acontecer. À medida que a gente vai conquistando esta sinergia no planeta, o planeta se harmonizando, melhorando, de certa forma a gente está crescendo, a gente pensa, olha para trás e diz assim, está evoluindo. Não está, não. Até as regras, as leis mudaram. Repare que as leis são sempre em benefício dos menos favorecidos, coisa que não, se a gente não aprendia por a própria mudança interna, a gente está aprendendo pela legislação que está ajudando a gente, está fazendo a gente compreender algumas coisas. Então, nesse sentido, a gente está vendo que a humanidade está, de certa forma, passando por um amadurecimento. Claro que não é 100% e não é toda a humanidade e não é a todo instante, a todo momento que nós conseguimos ter uma maturidade, mas olhando num ponto de vista mais amplo, então, quando chegar numa sinergia maior, mais sincronicidades vão acontecer, porque as sincronicidades nada mais são do que ocorrências que nós não temos domínio, não sabemos como é que elas acontecem. Lembra do número, né? Provocando o fenômeno? Lembram de alguma coisa que o inconsciente produz e que o consciente só o consciente consegue registrar uma parte? Lembram daquele iceberg que tem a ponta aparecendo e o inconsciente todo atrás? Existe mais uma alusão, uma analogia que o Peter Russell faz nesse livro muito interessante, que ele diz assim, que quando o estômago começa a... Quando as células estomacais começam a sentir necessidade de alimento, elas provocam um sistema que tem, né, de produção de suco gástrico. Nós como seres vivos, humanos, sentimos a fome, vamos comer alguma coisa, esse alimento é quebrado, chega até o estômago. Quando chega ao estômago, com as partículas, com as subdivisões todas que já chegam à célula para alimentar, para a célula que não domina todo esse processo, vai parecer que foi um acontecimento mágico, uma sincronicidade. Eu pensei em alimento, apareceu alimento.
coisas desse tipo. E ele utiliza muito esse termo. Tem um capítulo inteiro sobre sincronicidade e ele diz as características dessa sincronicidade. Veja que ele traz algo além do que Jung fala, porque ele fez pesquisas num nível mais abrangente. E ele diz o seguinte: essas coincidências geralmente parecem beneficiar a pessoa envolvida, satisfazendo seus desejos ou necessidades naquele momento. Então, cuidado com o que vocês desejam, porque muitas vezes podem desejar e muito sem pensar, e a física quântica traz a gente um pouco à tona sobre isso, porque a sincronicidade também é um emaranhamento quântico, então é uma das, né, dentro da lei da correspondência, é como se fosse a sincronicidade dentro do âmbito da matéria, puramente matéria quântica. Então a gente interfere no experimento, a gente interfere na matéria, porque de certa forma a psique e matéria interagem, porque de certa forma ocorre aí essa conexão de pensamento, de vontade, de desejo, de que ele seja satisfeito. Nós somos co-criadores do universo, então nós criamos uma energia em volta da gente, né? Nossa aura em volta de nós é a aura que nós construímos a partir do que nós desejamos, do que nós queremos para nós mesmos. E uma outra característica é a frequência de sincronicidade pode ser aumentada por meio de um estado mental descontraído e tranquilo, um estado semelhante ao provocado pela meditação. E aí é que, neste mesmo livro, ele fala de um caso curiosíssimo, né, que é relatado também neste livro, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também, mas é um caso de uma pessoa que, até aqui tem o nome dela, que é, deixa eu ver se Julia Dixon. Julia Dixon, ela foi, eu posso até ler aqui para vocês, mas, bom, talvez não seja melhor contar para vocês. Mas a Julia Dixon, ela estava com o marido trabalhando, né, em algum lugar e tal, e ela ela saiu para poder pegar as cartas na caixa de correio, e a porta bateu, e ela não tinha chave. Aí ela ficou presa lá de fora, né, sem poder entrar. Ela não se desesperou, ela ficou tranquila, e aí chega o carteiro e diz que estava trazendo as cartas. E ela conta: eu estou aqui preocupado porque a minha vizinha, que tinha a chave, ela não está aqui no momento, meu marido também está no trabalho, e ele só vai chegar de noite, e eu vou ficar do lado de fora o tempo inteiro. Aí ele disse: fique tranquilo que as coisas podem melhorar. E ele diz uma coisa curiosa, parecia que ele estava até inspirado. Ele diz assim: eu trouxe aqui uma carta, tem uma carta para você, vinda de Londres. Ela estava nos Estados Unidos. Então ele disse assim: quem sabe não tem até uma boa notícia para você aí nessa correspondência. Pensando que poderia ser alguma coisa que ajudasse ela a ficar mais tranquila ainda, porque ela já estava tranquila. Aí ela abre a carta e estava lá uma chave do irmão dela que havia devolvido, porque ele disse que um dia ele chegou tarde na casa, que ele estava morando lá com ela, no tempo que ele esteve nos Estados Unidos, e ele pegou emprestado da vizinha a chave para poder entrar e esqueceu de devolver. Estava devolvendo naquela carta. Aí você diz assim: bom, se fosse por uma questão espiritual, você diz assim, não foi nenhuma inspiração que ele teve, porque se ele tivesse uma inspiração para poder mandar essa carta, dificilmente ele teria essa inspiração com tanta antecedência para que pudesse chegar no horário, né? Naquele tempo as cartas demoravam mais ainda que hoje. Mas, assim, claro que se teve essa inspiração, ela foi feita com todo um cálculo feito pelos devas, por seres que estão ali construindo esse universo e que também constroem nosso organismo. Nosso organismo é feito também por seres que estão ali atuando nele. Então, da mesma forma que a célula do estômago precisou, em determinado momento de alimento, ele apareceu, também essa chave apareceu aí em um momento em que a tranquilidade acontecia. Você imagina se ela ficasse desesperada e ela começasse a chamar os amigos vizinhos para arrombarem a porta, ela ia derrubar a porta, quebrar tudo, e no fim não ia ter o resultado, que, né, ela não ia conseguir, ia descobrir depois: poxa, se eu tivesse aberto a carta, eu teria encontrado a solução rapidinho. Neste livro, tem vários casos. Esse livro fez tanto sucesso que ele foi lançado o volume 2, justamente pequenos milagres, coincidências extraordinárias do dia a dia.
as autoras falam o seguinte: nós acreditamos com firmeza que as coincidências são muito mais do que simples acidentes ou caprichos do destino. Para nós, as coincidências são bênçãos, o maná espiritual que multidões de anjos nos enviam para iluminar nosso caminho. Eu gostaria também de ler aqui uma bem rápida história, interessantíssima, que parece um pouco até com essa que eu falei na estante, mas é bem curta mesmo. Ela é assim, é o caso que eu chamei aqui, o caso da maçaneta do banheiro. Uma mulher do bairro de Queens, em Nova York, estava debruçada na janela do seu apartamento de 8º andar, pedindo socorro aos berros. Estava presa no banheiro. A maçaneta de dentro caíra quando seu filho mais novo, de 2 anos de idade, havia fechado a porta por fora. 2 dos seus outros filhos, de 4 e 5 anos, estavam sozinhos na cozinha enquanto a comida cozinhava no fogão. A mulher se dividia entre tentativas de derrubar a porta e os gritos à janela. Os 2 procedimentos pareciam inúteis e ela estava começando a perder as esperanças. Enquanto isso, um rapaz que morava a mais de 30 quilômetros dali estava, por acaso, visitando o bairro. Da rua, ele ouviu os apelos da mulher, acenou para chamar sua atenção e depois gritou dizendo que ia subir para ajudá-la. Pouco tempo depois, ela ouviu sua voz do lado de fora da porta do banheiro. Preste atenção, ensinou o rapaz. Ponha o dedo no buraco no qual a maçaneta deveria estar. Puxe para cima. Levante a porta só um pouco e então abra-a com um puxão rápido. A mulher seguiu as instruções do desconhecido e dentro de instantes a porta estava aberta. Uma vez liberta da sua prisão temporária, ela correu para ver como estavam os filhos. Em consequência dos gritos da mãe, eles estavam nervosos e precisaram de algum carinho para acalmar o choro. A mulher, então, voltou-se para o rapaz, assombrada. Como é que você conseguiu entrar no meu apartamento? E como sabia abrir a porta do banheiro? Não foi difícil, respondeu ele, com um sorriso no rosto. Nasci aqui, morei nesse apartamento durante 15 anos, sem entrar pela porta da frente, sem uma chave, e a maçaneta do banheiro, ela sempre cai e nós aprendemos a abrir a porta do jeito que ele ensinou. Então, veja, mais um caso em que você vê assim, não poderia acontecer aquilo, dificilmente aquilo aconteceria, mas aconteceu. Eu mesmo vivi uma situação, eu e minha esposa, nós fomos, quando estávamos, eu, minha esposa e meu filho, nós estávamos na Itália, fomos visitar Turim e queríamos conhecer o sudário de Turim. E procuramos em tudo quanto é igreja para ver onde é que ele estava, até que alguém insinuou que estaria ainda na Catedral de Turim e tal, no Duomo de Turim. A gente foi, quando chegou lá perto, estava em dúvida se estava lá mesmo ou não, aí perguntamos a uma pessoa que estava circulando ali perto. Minha esposa perguntou em italiano, que ela falava em italiano, e disse para ele, aqui que está o sudário de Turim, aí o Santo Sudário, né? Aí ele disse, olha, é aí que está, mas não é o verdadeiro, é uma réplica. Se quiserem visitar, podem visitar como uma réplica e tal, tal. Aí ele disse logo depois, e eu conheço você. Falou para minha esposa. Eu disse, como assim você me conhece? Aí ela descobriu que ele era uma pessoa que tinha estado com ela alguns anos antes num show de um cantor chamado Jovanotti, que ela é fã de Jovanotti, um cantor italiano, e que ele estava ali. Quer dizer, podia ser qualquer pessoa a chamar para poder pedir a orientação, e acabou ela chamando uma pessoa conhecida dela, que ela não tinha reconhecido, e depois ele está fazendo arquitetura, ele tinha desistido do curso que ele estava fazendo arquitetura, e tinha aquele dia livre, poderia levar a gente para a cidade toda para conhecer, e com um olhar arquitetônico explicando a cidade toda para a gente. Veja que coisa. Então, assim, se isso não for algo conduzido por algum tipo de merecimento, por alguma situação que ajudou a gente, não sei mais o que poderia ser a explicação. Então, gente, existe essa explicação, aqui é a capa do livro como é hoje agora, se quiserem buscar, esta é a capa como está hoje também. Então, eu
acho que são vários exemplos aí que mostram, e eu acho que um exercício muito interessante é tentar buscar interpretar essas coincidências, entre aspas, essas sincronicidades, interpretar para ver o que elas podem estar querendo nos dizer, porque não é só, né, não é só um merecimento, porque às vezes o merecimento vem junto com uma mensagem de aprendizado, né? Tenha mais cuidado com isso, tenha mais cuidado com aquilo, você precisa olhar o seu interior, verificando determinada situação. E aí, lembrando, o livro que foi falado nesse instante, né, Razões da Coincidência, que eu tenho ele aqui, eu queria só encerrar com um outro caso, que aqui Arthur Koestler diz o seguinte: desde cedo, nos seus dias de estudante de medicina e até o fim da vida, Jung fazia experiências com parapsicologia e espiritualismo. Recusava-se a cometer o equívoco tão comum de considerar fraude tudo que é inexplicável. É o que eu disse a vocês, que ele tinha essa preocupação, né? Então, por isso que a gente pode acreditar quando ele fala daqueles fenômenos específicos que ele conta. Mas eu tenho um caso aqui que de certa forma, deste livro, o livro dos fenômenos estranhos, que eu acho muito interessante, parece uma anedota. Esse é mais breve ainda do que o que eu contei anteriormente, e ele aconteceu por causa deste outro livro, As Razões da Coincidência, de Arthur Koestler. E aí eu vou ler aqui rapidinho. Quando o falecido jornalista e escritor inglês Arthur Koestler publicou As Razões da Coincidência, um estudo de curiosas simultaneidades no tempo e no espaço foi bombardeado por cartas, né, um estudo de simultaneidade no tempo e no espaço, que é a razão de conhecer, ele foi bombardeado por cartas de pessoas que haviam tido experiências similares. A mais consistente e coincidente de todas foi provavelmente a que veio de Anthony S. Clancy, de Dublin, na Irlanda, nascido, no 7º dia do 7º mês do 7º ano do século e também, por coincidência, o 7º dia da semana. Fui o 7º filho de um 7º filho, ou seja, o pai dele era o 7º e ele era o 7º filho. Escreveu ele, e tenho 7 irmãos, o que resulta em 7 setes. Na verdade, isso resulta em 8 setes, se contarmos o número de letras do meu prenome. Mas vamos continuar. No dia de seu 27º aniversário, de acordo com o próprio Clancy, ele foi ao hipódromo. O cavalo número 7 do 7º páreo chamava-se Seventh Heaven, 7º céu. As apostas contra Seventh Heaven eram 7 contra 1, mas Clancy apostou 7 shillings a si mesmo. Só que acabou perdendo porque o cavalo chegou em 7º lugar. Então, veja, parece uma anedota, mas não é. Isso é um caso que eu achei curiosíssimo. Na verdade, é a última história deste livro, o Livro dos Fenômenos Estranhos, de Charles Berlitz, aquele que escreveu Cavalo de Troia e tal. E é interessante considerar como coisas como essa estão querendo trazer a gente alguma mensagem. Né? A palavra número 7 é um número cabalístico, é um número que vai induzir, de certa forma, a um entendimento mais espiritual da realidade. Então, por trás de um simbolismo como o número 7, muita coisa pode estar ali presente, querendo mostrar para ele um significado. Na própria Bíblia, a gente tem essa frase dos Salmos: deleita-te também no Senhor e te concederás os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, de certa forma, em outras palavras, é o que acontece com a sincronicidade. Né? E nos Upanishads, o que está dentro de nós está também fora, o que está fora de nós está também dentro. É quase a lei da correspondência de Hermes Trismegisto. Quando a mente repousa firme e pura, tudo o que se deseja há de acontecer. O homem, na sua ignorância, se identifica com os invólucros materiais que envolvem o seu verdadeiro eu. Ao transcendê-los, ele se torna uma coisa só com Brahma, que é pura bem-aventurança. Então a gente percebe que aquela característica que Peter Russell fala no Despertar da Terra sobre a sincronicidade tem tudo a ver aí, porque nós conseguimos esses resultados acontecendo, e quem sabe, quando nós estamos num estado melhor, e quem sabe, quando a Terra tiver atingido sua massa crítica de evolução espiritual, esses acontecimentos sejam mais presentes na nossa vida. Então, se nós tivemos aquela pergunta no começo,
Deus não joga dados com o universo, mas se jogasse, teria total controle sobre eventos, sobre que eventos devem acontecer e resultar no jogo significativo do universo. Bom, gente, era essa a mensagem que nós tínhamos para trazer para vocês. E agora é a hora de a gente abrir para alguma pergunta, se a gente tem tempo para isso ainda, porque eu acho que eu acabei ocupando um tempo muito grande. Aí vamos ver se poderíamos ter mais um tempinho para alguma troca, algum diálogo com vocês. Cássio? Cássio, você está aí? Aguardando aqui. Cadê o pessoal? Será que... Ah! Oi, Cássio. Eu já estava aqui digitando para Marcos as perguntas. Oi, Marcos, a gente não sabe, né, o que é que acontece assim, em alguns momentos. Parabéns aí pela linda palestra, eu acho que muito esclarecedora para muita gente, uma riqueza imensa, hein, Raimundo? A gente fica... Sincronicidade é um negócio que mexe com a gente. Mexe, instiga. Instiga, tem muita pergunta aqui. Eu acho que a gente vai conseguir. Perguntas aí que eu não me esqueci. Eu vi. Olha, Marcos, eu acho que a gente pode seguir aí com mais uns 10 minutinhos, eu acho que não vai ter problema, não. Mas então eu vou ser mais rápida, eu vou trazer aqui logo a pergunta de Washington Bacelar, que já disse aqui Sim, que diz que você é um amigo de longas datas e que você é um ser muito inteligente, lindo e de alma branda e amorosa. Aí é que ele não me conhece tanto assim. A gente concorda, viu? A gente que não conhece tanto concorda, e quem conhece muito pensa assim. Então, Marcos, em pouco tempo você já vai mostrando aí. O Washington Bacelar, ele fez uma pergunta logo no início sobre o escaravelho. Se esse escaravelho foi um evento de pré-cognição, se você consideraria assim. Então, de certa forma, eu até coloquei na própria palestra um pouco isso, porque... Acho que ele respondeu, né? Jung não se contentou com essa possível explicação, porque justamente quando ele trouxe esse conteúdo de sincronicidade e colocou como um dos exemplos esse sonho do escaravelho, ele, na verdade, percebeu que como a paciente precisava de uma injeção de ânimo, e aquilo foi algo que servia para isso, uma precognição, em geral, ela pega o conteúdo, né, um conteúdo mais cognitivo, né, às vezes com frases, palavras, imagens, acontecimentos que vão assim predizer: você tenha cuidado quando você andar em um determinado lugar, você pode escorregar, cair, ou você pode se machucar, etc. E no caso dela foi algo muito mais profundo. Então, por isso que ele foi mais além de achar que era apenas uma precognição, mas era algo que, no fundo, funcionava com o mesmo mecanismo de precognição, porque era algo que transcendia o tempo e espaço, né? Mas ele quis dizer, em outras palavras, que os dois escaravelhos eram mensagens significativas importantes para acontecerem, que não tinham relação causal entre eles em si. Não foi o escaravelho que ela sonhou no dia anterior que fez o escaravelho aparecer lá na Suíça, no consultório dela, nem foi o escaravelho que apareceu na Suíça que fez ela sonhar, mas o conteúdo inconsciente, do inconsciente coletivo que tinha para expressar o escaravelho apareceu nessas duas situações, tanto no psique como na realidade, na janela. Então era como se fosse assim, sabe aqueles sonhos recorrentes? Você sonha inúmeras vezes porque você ainda não interpretou. Então, o escaravelho tinha que aparecer e iria continuar aparecendo se Jung não tivesse dito a ela que era
aqueles caravelhos, o que é que aqueles caravelhos tinham a ver na vida dela, né? Os caravelhos têm a ver com transformação, com mudança, com mutação, ela precisaria mudar o pensamento dela, e era aquilo que estava precisando ser a mensagem dela, do inconsciente para ela, certo? É muito interessante isso. Imediatamente o escaravelho me remeteu a uma experiência do floral da deusa, né? Porque, na verdade, o escaravelho me remeteu à libélula, num determinado dia em que tinha essa oportunidade, né, de fazer essa experiência do floral da deusa. Então, escolha um floral. Na verdade, a libélula chegou primeiro, se instalou no local. Nunca imaginava isso. Quando eu escolho o floral, era o floral da deusa Ixtel, que eu nunca nem tinha ouvido falar, que é a mãe da civilização maia, e ela era a deusa da lua, e a libélula era o animal de poder dela, né? Então, o negócio assim, é super incrível isso, né? Que você já fica assim, nossa, mas, né, quanta mensagem ali surgindo assim, né? Vamos dizer, florescendo. Mas E é incrível que se a gente não encontra uma resposta, não é porque ela não existe, na verdade é porque a gente não chegou a ela ainda, não conseguiu descobrir. Por isso que assim muita gente diz assim, né, então por que não acontecem sincronicidades o tempo inteiro, já que elas fazem parte da linguagem da nossa psique? Na verdade elas acontecem, é porque a gente não está aberto para isso acontecer, né? As pessoas que são presas a números e a ficar fazendo ligações, conexões, por exemplo, Zagalo mesmo, toda hora ele fazia a numerologia e ele acabava encontrando conexões impressionantes. Incrível. E que outras pessoas não encontravam porque não estavam ligadas a isso. Né? Tá tudo aí, né? Na verdade é isso. E a gente é que não vai decifrando. Mas eu vou trazendo já as perguntas. Tem pergunta aqui de Raimundo, eu vou seguindo aqui a ordem, tá, gente? Senão a gente vai se perder. Então, logo depois tem uma pergunta do escaravelho, que aí eu já fiz a ponte aí com a libélula, e aí tem a pergunta de Raimundo, que é o seguinte, Raimundo pergunta, se poderíamos afirmar que sintonia tem o mesmo significado que sincronicidade, ou as duas palavras se complementam? Talvez a palestra do professor Marcos tenha te contemplado, não? Porque você falou nisso, né, professor? É mais do que isso, né? Na verdade, você precisa de sintonia para a sincronicidade, mas uma coisa não é sinônimo da outra. Mas, de qualquer forma, tem muito a ver, tem muita conexão. Eu vou seguir com o Raimundo ainda, porque ele tem outra pergunta aqui. Muitas vezes acontecem de lembrarmos com insistência de pessoas, né, que faz um tempo que não vemos. De repente, no mesmo dia ou poucos dias depois, encontramos com essa pessoa. Isto é sincronicidade? Eu acredito que todo mundo já viveu algo assim, né? Com certeza, porque veja bem, se existe uma coisa que a gente poderia criar uma sinonímia aí, né, tipo sincronicidade para a psicologia, né? Porque veja que talvez não tanto porque para a psicologia inclui muitos fenômenos, mas a maioria dos fenômenos paranormais são sincrônicos e não são sincronísticos. Desculpem, porque sincrônico é uma coisa, sincronístico é outra. Então a sincronicidade é uma das explicações dos fenômenos paranormais. Então, esses fenômenos de a gente pensar na pessoa e o telefone tocar, a pessoa falar, encontrar a pessoa depois que pensou, há muito tempo que não via aquela pessoa aparece. Existe um fenômeno famoso na medicina, que eu esqueci o nome agora, mas quando acontece uma doença raríssima, aparece ela de novo outras vezes, mais uma vez e tal, é serial, alguma coisa. E aí, é o serialismo que estuda isso, inclusive. Então, isso aí, na verdade, são fenômenos de conexão entre fatos e acontecimentos, entre psique e acontecimentos, e que pode ser tanto considerado como parapsicologia, porque é telepatia, essa coisa toda, e sincronicidade, porque a sincronicidade talvez pudesse ser considerada a explicação para muitos dos fenômenos paranormais, como a clarividência, a telepatia, sabe? E a premonição. Interessante. Então eu vou, Joilson, logo eu faço a tua pergunta aqui, mas tem uma pergunta da Cristina Soares que é justamente sobre telepatia. Ela pergunta se telepatia é uma sincronicidade. Então, é isso. Na verdade, ela tem
como explicação à sincronicidade, a explicação junguiana, né? Então, para aqueles que adotam a explicação junguiana, poderíamos até dizer que sim, que é sinônimo, né? Mas existem outras explicações também para telepatia e tudo mais. De qualquer forma, se a gente colocar o conceito tão abrangente que passou a ter a sincronicidade para o dia de hoje, a gente acabaria englobando esses fenômenos todos aí, né? Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer aí as perguntas. Tem mais perguntas, mas as pessoas que perguntaram, tá? Muito obrigada aí por enviar suas perguntas. Então, vamos para Joilson, que fez uma pergunta aqui, e eu já perdi Joilson aqui, porque pronto, já achei aqui. Joilson fez uma pergunta interessante, é o seguinte: professor Marcos, a sincronicidade tem a ver com a ressonância mórfica? Sim, tudo a ver, tudo a ver. É porque é isso, né? Na verdade, enquanto você utiliza, né, a explicação que fala de inconsciente como o campo de atuação, né, da sincronicidade, porque quando Jung explica a sincronicidade, ele diz que é um fenômeno arquetípico, um fenômeno inconsciente. Então, e se você for ver nos livros de Rupert Sheldrake falando de ressonância mórfica, ele também faz conexão com os arquétipos, e ele fala como os arquétipos são campos mórficos também dentro da psique, né? Principalmente os livros dele que desenvolvem esse conteúdo de ressonância mórfica. Ele fala que a própria, digamos assim, o inconsciente coletivo, ele é muito mais complexo do que o que Jung disse. Então, talvez a gente indo para o estudo da ressonância mórfica aqui, ele não aprofundou tanto na área da psicologia, ele foi muito mais na área da ciência biológica e até física e tal. Mas num dos livros que ele fala, que eu esqueci agora o nome, é alguma coisa do passado e tal, ele fala um capítulo só sobre a parte de psicologia, e ele diz que o inconsciente coletivo ele forma grupos. Então você tem o inconsciente coletivo digamos assim, de Salvador, da Bahia, do Brasil, né? Então ele tem grupos que você, quando consegue transcender mais no seu nível de aprofundamento, de meditação, você pode ir até no inconsciente coletivo mais sutil, que abarca todos os grupos. Mas essa ressonância mórfica, na verdade, é campos mórficos associados a cada grupo. Então, de certa maneira, tem a ver sim, e se a gente estudar a fundo a forma como Rupert Sheldrake fala do inconsciente coletivo, vai encontrar um aprofundamento ainda maior da sincronicidade, né, a partir da visão dos campos mórficos. Né? Obrigada, professor. Obrigada, Joilson, também pela pergunta. Um grande abraço. Eu quero mandar um abraço aqui também para Margarida Jambeiro, que nunca mais a gente se viu. Margarida traz uma pergunta bem bacana aqui. Ela pergunta se na sincronicidade pode haver interferência espiritual. Na verdade, muitas sincronicidades são resultantes de interferência espiritual. Aliás, muitas ou todas, poderíamos dizer. E quando eu digo espiritual, eu até falei aqui dos devas, né? Eu estou englobando seres espirituais, seres que são mais sutis, seres que são elevados, mais elevados que nós e que têm um domínio mais dessa questão do espaço-tempo. E se a gente for para o conteúdo teosófico, que também acredito estar ligado também a Agni Yoga, também, que é a coisa, os senhores do karma, né, que atuam na hora de a gente perceber o que é que nós merecemos, o que é que nós não merecemos, o que é possível que a gente tenha de bem-aventurança ou não a partir do que a gente fez, do que a gente realizou. Isso tudo parece ser algo automático, mas não é. Porque até quando eu disse a vocês que eu penso negativamente, aí eu tenho uma aura que vai ficar vermelha ou, sei lá, de raiva, alguma coisa assim. Existem seres elementais que estão produzindo aquilo ali. Então, se alguma coisa acontece de sincronicidade por sintonia, né, mais elevada ou menos elevada, porque existe sincronicidade também negativa, né? Você ter uma coincidência de alguma coisa acontecer que não é muito boa, mas porque você estava sintonizado negativamente.
Então, isso é por conta de todas essas entidades, esses seres que estão aí atuando, tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. E muitas vezes existem elementais que fazem alimentar a nossa raiva. A gente está com raiva, a raiva aumenta ainda mais, porque a gente não consegue sair dela e fica preso naquilo, naquela energia. E existem seres menos evoluídos ali que estão associados a isso, que estão presos na nossa aura, enfim. Então, tem ligação, sim, com a interferência espiritual e tem ligação com seres mais sutis. Sim, muito interessante isso. Eu acho que aí devia ter dúvida de muita gente. Obrigado, professor, pela resposta. Tem aqui a pergunta também da Elaine C. Ela pergunta assim: será que algumas sincronicidades não estão coligadas com a lei da atração? Sua esposa poderia estar lembrando inconscientemente do amigo e o atraiu, por exemplo. Sim, tem a ver com isso, mas talvez ela nem tenha lembrado dele, não, porque já tinha muitos anos que ela não encontrava, mas ela, com a vontade tão grande que ela estava de buscar, de achar aquela resposta, e por conta até de ela também ser uma pessoa que estava muito vibrando nesse clima italiano. O pessoal lá achava que ela era italiana, porque ela estava com a pronúncia tão boa e tal. Então, essa aura dela provavelmente criou a condição para que também ele, que estudou, que também sabia italiano, ele era italiano, não estudou italiano, mas ele era italiano. Mas a energia de pessoas que já se conheciam, mesmo ela não lembrando inconscientemente, podia ter provocado essa atração. Mas ela pode acontecer que não seja nem conscientemente, ela não está lembrando e mesmo assim acontecer. Ela ter ele como memória. Como, por exemplo, quando você tem aqueles programas hoje, seu amigo está próximo, está a alguns metros de distância de você nesse momento online e tal. Então, existem campos energéticos eletrônicos que permitem fazer você localizar alguém que esteja próximo. Imagine isso no campo quântico, que a distância não interfere, não importa. Então, percebendo que existe ali perto, é mais fácil que, primeiro, faça chamar a atenção de seres que poderiam fazer ele. Uma coisa curiosa, a gente tirou muita foto e viu ele passando por várias fotos dessas, ele indo para cá, vindo para lá, parecia que ele estava perdido e não estava. Ele depois contou a gente que ele estava fazendo várias coisas, resolvendo várias coisas, até que coincidiu de ela chamar ele. Então, eles estavam circulando ali como se fossem duas partículas de elétrons que estão circulando até que colapsa e se encontram por conta de uma necessidade, de uma influência, com certeza, de devas, de seres evoluídos ali. Né? Nossa, é muito legal isso, né? Imagina uma cidade de 11 milhões de habitantes, ou mais até, e você vai e encontra justamente com aquela pessoa. Isso. Como assim? Né? Você chega ali. Olha, então, super obrigada aí, Elaine, pela pergunta. Foi muito legal aí. Obrigada. Vamos a mais uma pergunta dela. As sincronicidades realmente existem em vários aspectos. Qual seria a explicação conclusiva dos autores para esse evento de uma forma científica ou real? Então, a melhor explicação para isso é a própria que deu origem à sincronicidade, porque foi o Linus Pauling que, junto com Jung, chegou a essa conclusão. Então, se a gente for a origem da própria criação do conceito da teoria da sincronicidade, a gente vai ver justamente esses emaranhamentos quânticos, as conexões, né? E que se a gente for incluir a ciência dos campos morfogenéticos, que é anterior a Rupert Sheldrake, que também inclui os campos quânticos e tal, a gente vai perceber que são realmente fenômenos que provocam esse atrativo. E aí, se eu lembrar vocês que eu falei na astrologia, que muitas vezes não é uma influência de causa, nem de relação, assim, como dos astros para a gente até pode dizer assim, mas e a Lua? Ela não influencia magneticamente mesmo, né? A gente está, até na menstruação feminina, e a gente está mais agitado ou não, nas incidências de acontecimentos nos hospitais, etc., de acordo com a Lua? Sim, porque está mais próxima e a influência é mais magnética, mas os astros mais distantes têm outro tipo de ressonância que atua num campo mais sutil, né? E tudo isso é energia e tudo isso é vibração. E essas vibrações, elas podem estar à distância que for, mas se elas estiverem em ressonância, ou seja, ela ressoa,
ela está lá distante, mas ressoa aqui, porque está na mesma vibração, na mesma sintonia. Então, tem a ver com sintonia, como o Raimundo falou, tem a ver com a ressonância mórfica, e essas são as possíveis explicações dentro da ciência para algo desse tipo. Tá? Bacana. Bacana. Eu acho que essa pergunta dela aí trouxe a de várias outras pessoas também. E vamos aqui para a última pergunta. Cristina Soares, mais uma vez, ela diz que sonhos recorrentes têm a ver com sincronicidade? Sonhos recorrentes têm a ver com sincronicidade? Você diz que só nos recorrentes são... Ela não entendeu isso daí. Eu acho tá. Então, na verdade, o que eu disse foi o seguinte, eu comparei os sonhos recorrentes com as sincronicidades, não necessariamente como se elas fossem a mesma coisa, mas, veja bem, é porque eu disse que a teoria da sincronicidade, ela abarca toda a psicologia profunda junguiana, a psicologia analítica junguiana, porque ele considera que existe um self que conduz tudo, que faz a gente crescer evolutivamente, né? A natureza da psique, o livro A Natureza da Psique, eu sugiro que vocês leiam, porque é um livro espetacular, que justamente mostra que nós temos essa tendência na nossa psique mesmo, de nos autoajudarmos, de fazermos o nosso crescimento acontecer. É o próprio self atuando. Então, da mesma forma, aí eu falei, da mesma forma que os sonhos recorrentes são o nosso self querendo dizer a gente uma mensagem, dizendo assim, ó, você não entendeu ainda, aí sonho de novo. Não entendeu ainda a mensagem, sonho de novo. Então, o que eu quis dizer é que as sincronicidades que ocorrem no mundo do físico, e às vezes interagindo o físico e o psique ao mesmo tempo, ela está também, a sincronicidade, também trazendo uma mensagem do self, querendo trazer para a gente algo que sirva para o nosso processo de individuação. Então, de certa forma, eu comparei por esse viés, né? Porque elas têm algo em comum, porque assim, é o nosso inconsciente querendo ajudar no nosso processo de individuação, que é o processo de crescimento espiritual e psicológico, nos dando autonomia, fazendo com que a gente seja nós mesmos e não tão influenciáveis pelo que está à nossa volta, sendo seres que realmente conseguiram encontrar nossa essência. Então, o nosso self nos conduz a isso, que é o nosso eu superior, é o Deus interno da gente, e é esse self que faz com que tanto os sonhos recorrentes aconteçam para que a mensagem seja compreendida e que as sincronicidades aconteçam e que a gente possa usar elas como também linguagem de compreensão da nossa realidade, do que a gente precisa melhorar. E eu disse também, só para concluir, que quanto mais nós vamos evoluindo, mais essas sincronicidades vão acontecendo, vão aumentar de número e mais a nossa percepção delas vai aumentar também para que nos sirva em nosso benefício. E nossa conexão com o universo vai ficando cada vez mais fascinante, né? Isso. Então, professor, super obrigada. Obrigada também a todos que enviaram perguntas. Tem muitos comentários maravilhosos aqui, de Tosa Lima, todo mundo comentando quanto gostou da palestra. Raul Velame, William Aribojô, Tata William. O monitor de lá da faculdade. Está aqui, adorou a palestra. Que ele esteja. E ele dá um Haribo aqui, do movimento Haribo. Ele está estudando os Vedas. Então... Vamos estudar juntos. Maravilha. Então é isso. Minha aluna aí, ó, Priscila Bauer. Priscila Bauer, todo mundo elogiando aí. E a gente... Maravilhosa como sempre, viu, professor, suas palestras. Obrigado. Maravilhosa como sempre, Raimundo resumiu aí o pensamento de todo mundo. E aí a gente fica por aqui. Professor Marcos Queiroz, muitíssimo obrigada, hein, Raimundo? Você que é o presidente do Instituto, vai deixar aí seus agradecimentos. Eu só tenho a agradecer, Marcos, porque foi um momento sincrônico, né, especial, com muita sintonia, foi muito legal. O pessoal aí, acredito que gostou muito desse encontro, do que você trouxe, e fica a mensagem para todos nós, para a gente estar cada vez mais ligadinho, né? Conectado do que acontece na nossa vida e nas coisas. Nada é por acaso, nada é solto no tempo e no espaço, sempre tem alguma coisa a ver com tudo isso.
Gratidão, Com muito certeza. obrigado mesmo pelo encontro. O agradecimento é todo meu e agradeço a todos que estavam aqui presentes. Né? Foi uma noite maravilhosa também para mim e eu fico muito grato pelo convite. Que bom, maravilha. Vamos continuar aqui curtindo o nosso friozinho, cada um no seu lugar. Eu estou aqui curtindo esse inverno glacial de Ondina. Deixa eu ver agora, 24 graus, até que deu uma melhoradinha. Mas a gente entrando nesse ventinho encanado que vem do mar. E é isso, e a gente aquece a alma aqui nesses encontros, né? Então, vamos seguindo aí. Super obrigado mais uma vez ao professor Marcos Queiroz por sua brilhante pesquisa, desta vez trazendo a sincronicidade para a gente. E a gente segue, porque breve teremos mais um Círculo de Agni Yoga do Salvador. Para quem assistiu a nossa live de hoje, se inscreva no nosso canal YouTube Herish TV, acione o sino para receber as notificações dos nossos eventos e siga a gente nas redes sociais para ver qual a nossa programação, né? O Herish Brasil, YouTube e Facebook. Então é isso, a gente te espera no próximo Círculo de Agni Yoga do Salvador. Um grande abraço, nosso Namastê a todo mundo que está aqui. Namastê. Namastê.